Olá, bom dia para quem está me vendo durante o dia, boa noite para quem está me vendo de noite, de manhã, bom dia, boa tarde para quem está me vendo à tarde. Um bom fim de semana para você, para todos nós, e que Jesus possa encontrar em nós homens e mulheres, jovens e adultos, anciões ou crianças, dispostos a adorá-lo, a obedecê-lo e a cumprir aquilo que ele nos designou sobre a face da terra, para que quando aquele grande dia chegar e o Espírito e a noiva diz Hosana, ora vem Senhor Jesus, a gente possa subir aos céus de glórias e adorar aquele que é único, digno de louvor e adoração. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas passagens da Bíblia que o Espírito Santo colocou no meu coração. E, meu irmão, tenha fé, porque o Deus do impossível, Ele pode realizar todas as coisas, por mais que seja difícil. E isso eu digo para mim mesmo também. Por mais que seja complicado, por mais que seja dificultoso, não há saída. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, nos explicará, nos revelará tudo que Ele tem para nos ensinar. Chegaremos naquele dia e adoraremos Ele, adorando constantemente Hosana, glória, aleluia, santo. E podemos ensaiar hoje aqui, podemos ensaiar neste momento em que temos vida, porque lá em Eclesiastes vai dizer: Senhor, a sepultura não pode te louvar. Então nos usa. Se você quer ser usado, então abra seu coração, abra sua mente. Eu não posso fazer tal coisa que eu não estou apto para isso. Mas talvez não seja para aquela coisa que o Senhor te chamou. É engraçado que a gente pensa que o trabalhar de Deus é da nossa forma. E muitas das vezes Ele quer usar a gente em outra área. Ele quer usar a gente em outro ministério, em outra vertente, mas tudo de acordo com a sua palavra. Seja no louvor, na pregação, na dança, seja no corpo de obreiros, seja na evangelização, seja na intercessão, seja no ciclo de oração, seja em qualquer área, como Paulo nos explica, que
O Espírito Santo dá o dom àqueles que o Espírito Santo vê neles aptos para fazer tal coisa. Nem todos são pastores. Tem que ter ovelhas. E nem todos têm que agir como ovelhas, mas sim como membros de um corpo. Por exemplo, a minha mão direita, ela precisa da minha mão esquerda para lavá-las. O meu dedo, ele precisa coçar o meu ouvido. E dentre outras coisas, por exemplo, o meu olho precisa enxergar. Tem muita gente que diz que as pessoas só falam pelo olhar, e isso tem uma certa verdade, mas na verdade o que foi feito para falar foi a boca, e o que foi feito para ouvir foi o ouvido. O ouvido. Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom. Talvez você começou no ministério de uma forma, como um membro do louvor, um membro do corpo de diácono, ou como um membro da pregação, ou como membro da dança, e hoje já não exerce essa função. Não se preocupe, não se desanime, porque você tem um dom e só precisa de uma coisa: falar de todo o coração. Deus, o que o Senhor quer que eu faça na sua obra? E Ele vai te responder imediatamente. Talvez Ele não vai te responder num louvor que esteja passando na casa do vizinho. Talvez Ele não vai te falar na boca de um profeta, de uma revelação. Talvez Ele não vai falar através de uma situação inusitada, de uma situação, de um sinal divino. Talvez o próprio Cristo não vai descer na sua frente e dizer: eu quero que você faça isso e aquilo. Às vezes Deus vai dizer, quando você bater o seu joelho no chão e falar com Deus: Deus, eu estou aqui para que o Senhor me use da forma que o Senhor queira, da forma que o Senhor necessita, que eu seja um canal para a vida de outras pessoas. Eu sou todo errado, eu sou pecador, mas eu sei que um Deus todo-poderoso chamado Yahvé, Yeshua Mashiach, me escolheu para um propósito. E eu estou aqui para pregar para você, jovem, para você, adulto, para você, pastor, para você, pastora. Eu estou aqui para pregar para você, irmão, para você, obreiro, para você, evangelista, e principalmente para mim. O que o Espírito Santo colocou no meu coração na palavra de hoje, que se encontra em Isaías 53. Isaías 53
no verso 1. Porém, nós vamos ler só um, porque eu quero esmiuçar aquilo que o Isaías estava dizendo acerca do Messias. E logo após eu vou ler o estudo da Spurgeon. Diz assim a palavra: quem tem acreditado em nosso relatório, e quem é o braço do Senhor revelado. Até aqui. Vou ler de novo. Quem tem acreditado em nosso relatório, e a quem é o braço do Senhor revelado. Isaías estava falando de uma visão que ele teve, onde muitos, milhares, praticamente quase o país e os estrangeiros acreditaram em Cristo Jesus. E quando os poderosos, os chefões, sacerdotes, saduceus, escribas, subornaram alguns homens e alguns soldados e alguns levitas do sinédrio, do templo, para trair Jesus juntamente com Judas. Isaías estava falando assim: nós, antes, isso era há muito tempo, eu acho, se não me engano, 2000 anos antes de Cristo, que Isaías teve esta dádiva do alto, e ele disse assim: nós não havia graça em olhar para ele, nele não havia formosura, não tinha nada que, quando olhássemos para ele, desejássemos alguma coisa. E, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui acho que é o 3. Vamos ler o 3. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores, e afamiliarizado com tristeza, e nos escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado, nós o tivemos por nada. E eu volto à questão: quem vai dar crédito a uma pessoa que não tem formosura, não tem aparência? Jesus Cristo, eu não vou entrar nessa questão agora, mas Jesus Cristo não era rico, não era poderoso, vamos dizer assim, aos olhos dos homens. Sim, ele era Deus, ele é Deus. Sim, ele veio à Terra 100% homem e 100% Deus.
Só que quando Isaías se tratou desta passagem, ele quis dizer o madeiro. O madeiro. Talvez você não entendeu nada do que eu falei, mas eu vou tentar ser mais claro. Nem os seus discípulos entenderam quando Jesus Cristo sempre disse a eles: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Ele não falou isso uma vez, ele não falou isso duas vezes, ele falou isso durante toda a sua ministração quando esteve na terra. Ele falou para os seus discípulos, ele falou perante Pilatos, ele falou perante Caifás, ele falou perante o Sinédrio, ele falou perante os soldados. E ele fala para nós, deixando-nos claro a relato do que aconteceu. Então, meu querido, aqui ele está falando, quem deu crédito ao nosso relatório, quem deu o valor à nossa revelação, quem deu crédito ao braço do Senhor. E o que ele está dizendo aqui é acerca da crucificação dele, porque ninguém deu crédito até que acontecesse. Entende? Muitos choraram por ver Cristo sendo crucificado, mas outros que foram subornados, talvez com peso no coração e com amargura, gritavam: crucifica-o. E o que mais gritava eram os sacerdotes, os que mais queriam: crucifica-o, crucifica-o. E indo lá pro Romanos 10, é isso mesmo, Romanos 10, 14, 15. Como então eles invocarão aquele em quem nem creram? E como eles crerão naquele de que nem ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Dá uma paz aqui. Aqui foram 3 perguntas. 3 perguntas que fizeram que o apóstolo fez para a igreja. Como então eles invocarão se eles não sabem a quem invocar? Como eles invocarão se eles nem creem em Jesus Cristo? Como eles invocarão se eles nem sabem da morte de Cristo? Ah, meu irmão evangelista Fabrício, todos na terra sabem que Jesus Cristo morreu e reviveu. Meu querido, meu irmão, não estou falando de saber, estou falando de sentir, estou falando de ter isso conosco.
Como eu posso explicar? Se vivemos no Espírito, somos do Espírito, ao qual Jesus Cristo intercedeu ao Pai para que nos enviasse o Consolador. E Ele nos ensinaria acerca de todas as coisas a respeito de Cristo, do que Cristo nos ensinou. E Cristo nos ensinou que era necessário que Ele morresse na cruz. E se cremos nisso, o apóstolo vai responder, ele vai perguntar respondendo. E como eles crerão naquele de quem não ouviram? Aí entra a nossa parte como testemunhas, assim como Jesus Cristo nos deixou claro. E seriam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. E continuando, ele vai nos afirmar perguntando: e como eles ouvirão se não há quem pregue? Eu não vou levar para o lado de irmão, estamos precisando de pregador, irmão, estamos precisando de mensageiro, irmãs, estamos precisando de levarmos a palavra. Sim, estamos. Só que na sinceridade, eu falo isso por mim. Se não for formado, como eu posso dizer, se não for feito, essa é a palavra. Se não for feito de acordo com o que o Espírito Santo quer revelar, com o que o Espírito Santo quer falar, com o que Jesus Cristo quer anunciar, então nem faça, então nem pronuncie. Como diz a minha mãe na fé, a minha pastora, se você for servir de tropeço para uma alma sequer, é melhor que você amarre uma corda de moinho com peso de 50 quilos no pescoço e se joga no lago, se joga no mar e se afunda e morre, porque haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para você. Você acha que eu estou aqui brincando de ser crente? Tenho os meus pecados, sim, tenho as minhas falhas, mas eu procuro diligentemente fazer a obra do Senhor, por mais que eu não possa subir no altar. Então, eu gostaria de continuar no 15 para que possamos entrar na parte que eu quero. O 15 diz assim: e como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. É vigoroso. Às vezes a gente é muito cruel, nós que somos pregadores, somos muito cruéis, mas às vezes a gente tem que ser. Só que nem tudo é prova. O que uns vai nos relatar algo bom e que você possa ter isso como promessa também. O 15 diz assim, eu vou repetir. E como eles pregarão se não forem enviados? Entende? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que propagam, que pregam o Evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. E aqui Paulo está se referindo a Jesus também. Por quê? Porque ele foi como então eles invocaram aquele que não crê em Jesus. E como eles crerão naquele de quem não ouviram Jesus. E como eles ouvirão se não há quem pregue? Jesus pregou. E como eles pregarão Jesus se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho da paz. Ou seja, Jesus pregou o Evangelho da paz, do que trazem boas notícias de boas coisas. E o que seria essas boas coisas? Eu tenho um enorme prazer de dizer para vocês que esse Evangelho é a salvação. A salvação. Meu querido, como estamos no nosso Ministério da Reconciliação, campanha das lamparinas, eu quero citar um pouco desse livro de Mateus 25. A salvação será como a das 10 virgens, as prudentes e as insensatas, como um lugar onde está reservado para as bodas e você está preocupado com outras coisas, está preocupado com seus problemas. Não estou dizendo que é errado se prevenir, se remediar, mas o que estou dizendo é prepara a reserva. E como eu preparo a reserva, meu evangelista Fabrício, uma oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, santificação. E isso eu estou cobrando de mim também, tá? E é isso.
Não, não há outro caminho. Não há outro caminho. E para terminar, gostaria de ir lá em João 10. Vou ver se eu encontro aqui. Ai meu Deus, deixa que eu encontre. Por favor. Por favor. Meu querido, eu não encontrei. Deixa eu ver se eu 12. Achei, é o 12. 12:39. Por isso eles não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Ele chegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração para que eles não vejam com os seus olhos como pretendiam no seu coração e se convertam e eu os cure. Vamos ler o 38. Vamos ler o 37 para entendermos. João 12:37. Mas apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem tem acreditado em nosso relato, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu fui um desses. Comecei a estudar a Bíblia desde o meu 14 ano, quando eu ganhei a minha primeira Bíblia na vida. Antes a gente ia para a igreja com aquele livrinho azul dos Salmos e dos Evangelhos. Aí eu ganhei, sorteio uma Bíblia. E desde então eu comecei a estudar a Bíblia. E todo dia que eu estudo ela me revela algo novo. E hoje aqui ela me revelou algo novo, direto do trono. Por que ninguém foi manifestado o braço forte do Senhor? Porque ninguém creu na palavra de Jesus. Como já nós lemos, está escrito no 39. Por isso eles não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez, ele cegou-lhes os olhos
endurecer-lhe o coração, para que eles não vejam com os seus olhos, nem compreendam no seu coração, e se convertam, e eu os cure. Essas coisas disse Isaías quando ele viu a sua glória e dele falou. Quem creu? Quem não creu? Meu evangelista Fábio está falando que todos não creram. Eu criei. Claro, eu também criei. A maioria do planeta creu. Tem gente morrendo por Cristo. Eu sou grato a Deus por vivermos num país livre. Ainda, né? Somos um país livre para anunciar o Evangelho e congregarmos. Então, vamos valorizar essa dádiva. No 42 diz assim: contudo, muito dentre os príncipes governantes crentes nele, mas por causa dos fariseus não os confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos criam, mas não tinham coragem de expressar. Essa passagem aqui está sendo uma contemplação da morte de Cristo. Isaías viu, João viu e Paulo percebeu, Paulo viu também. Quem crê nas nossas pregações. E eu também percebi. E quero que você perceba. Quem creu nas nossas pregações, quem creu e quem foi manifestado o braço forte do Senhor. Esteja alerta para que o braço forte do Senhor não passe despercebido por você e te deixe para trás. Não deixe que o braço forte do Senhor Jesus passe por você e não te alcance. Apesar dele nunca deixar um filho para trás, às vezes ele permite certas tribulações para que a gente possa correr atrás. Vivermos as promessas de Cristo. Que promessas são essas? A promessa de vida eterna. Fica com Deus. Meu nome é Fabrício Augusto, sou evangelista e eu tenho meu ministério de louvor chamado Gringolândias MC
e eu sou MC Gringo. A vertente das minhas músicas é louvor e adoração, e espero que você possa me ajudar me dando a sua opinião